Olá, meus amigos ligadinhos do portal de notícias LF. Nós vamos fazer uma matéria hoje bem especial que fala sobre superação. A gente vai contar um pouco da história do psicólogo e hoje, mestre Everton Lisandro. O Everton trabalha na assistência social do município de Timbó, tem um trabalho bem importante e o trabalho dele em si é muito parecido com os demais, mas a história do Everton e que hoje ele está nesse trabalho, isso sim é um grande diferencial. O Everton é ex-usuário de drogas pesadas, como crack, cocaína, e ele foi do fundo do poço a um cenário impressionante, que hoje eu tenho certeza que faz total diferença na vida dele. Everton, de usuário de droga a hoje mestre. Sim. Como é que é? Como é que é o coração? Qual que é a sensação dessa volta por cima tão difícil? Bom, realmente quando eu paro assim realmente e percebo, é muito gratificante, né? E além do meu ganho profissional, pessoal, também essa motivação interna que eu consegui encontrar através do estudo, poder ser, não gosto da palavra modelo, mas referência dos caminhos que eu segui. E para essas mães, né, mães que ainda sofrem com o filho, que se encontram perdidos, usuários que já passaram várias vezes por comunidade terapêutica, tratamento e que já não vê mais esperança, né? E eu lá no começo, quando eu comecei os meus estudos, ou esse amor a essa causa, eu dizia, cara, se eu conseguir me formar psicólogo, se eu conseguir me tornar especialista em dependência química, pós-graduado em terapia cognitiva comportamental, me tornar mestre na psicologia de saúde, me tornar doutor, que é o próximo passo, né? Que eu estou caminhando para isso, né? Eu acredito que em silêncio eu já vou conseguir motivar as pessoas, né? Legal. Com a minha história de vida. É realmente isso. Hoje você tem quantos anos? Eu estou completando 50 anos agora em junho. Olha só, 50 anos. Dos 50, quantos anos você passou naquele mundo tão difícil das drogas? Então, eu vou te relatar que eu vim de uma família socialmente funcional, pelo sentido de Funcional significa o quê? uma família que pai, mãe, que trabalham, que pagam os impostos, que cuidam da sua vida, que possuem um lar. Família básica, normal. Uma família básica, é isso. Disfuncional, quando a gente fala que já exige um transtorno mental, situações socioeconômicas. Que não era o seu caso. Meus pais não tinham um poder aquisitivo, né? Não vim de uma família abastada. Meu pai era torneiro mecânico e a minha mãe, ela também, no começo, ela trabalhava na Souza Cruz como copeira. E ela também teve uma escalada, estudos, e ela se tornou, na época da Souza Cruz, que chamam lá uma encarregada, classificadeira, enfim. E o meu pai, depois, ele trabalhava, eu lembro, ia de ônibus, com marmita, com lanche, enfim. E depois ele acabou trabalhando em empresas melhores. Mas esse era o padrão, pagava os impostos, não teve problema com justiça, violência doméstica, nada dessas coisas que a gente acredita que é uma família disfuncional, entende? Era pai, mãe, eu, Tranquila. e depois de 10 anos veio a minha irmã, né? Então era uma família desse contexto. Pai e mãe eram usuários de cigarro, uma família que fazia uso também social da cerveja, em festas, em comemorações. Mas droga Não. ilícita, não. Não. Nenhum, no meu contexto familiar, Nenhum não tipo tem. de substância. Não tem. Tem em segundo grau, parentes pelo lado da mãe, pelo lado do meu pai, lembro bem pouco, mas enfim, não tinha o uso da substância psicoativa. Certo. A química não fazia parte disso. Como que ela entrou na tua vida? Então, dentro dessa formação que eu fui me formando, o pai e a mãe casaram muito cedo. Eu fui
praticamente criado pela minha avó. Hoje eu descobri algumas crenças que respondem isso com base no que eu estudei e que acredito que existe aquela relação, né, que a gente já conversou. Não existe, não é uma função, não existe uma causa específica. Sim. Que a pessoa vai se tornar, esse aqui vai se tornar usuário. Não tem. São multifatores. Certo. Perfeito. Então, uma das coisas que eu atribuo dentro da minha estrutura de desenvolvimento, pai e mãe muito novos, minha mãe teve alguns problemas na gestação, dentro das crenças dela, passei um período no hospital, onde eles achavam que eu era um bebê muito frágil e poderia morrer a qualquer momento. Eu acho que esses fatores contribuíram? Em seguida já contribuíram. O que a gente entende hoje, né? Que o ser humano, nós nos formamos dentro das nossas relações, todo ser humano precisa amadurecer. O que é uma criança de um adulto? A criança chora, o adulto resolve problemas. O que eu quero dizer com isso? Tolerância, aceitação, frustração, todas essas coisas, né? Começar, terminar. Enquanto eu estava te trazendo aquele raciocínio, como eu fui criado pela minha avó, ela deu muito amor, carinho, mas era minha avó, né? Então, dentro desse projeto de ser criado, não estou culpabilizando a minha avó, dentro que ela foi, que passava muito tempo com ela. E essas questões de resiliência, frustração, tolerância, ser dependente, fazer as coisas sozinho. Eu vou falar uma palavra que a gente falava na época, eu não sabia, não passava manteiga no pão. Era a minha avó que passava. Tudo era a minha avó, né? Eu fui um menino também que demorei para ter o boom da adolescência. Tive uma adolescência meio prematura. O que eu quero dizer para ti? Os meus amigos da mesma idade que eu tinham barba, já pegaram um corpo diferenciado. Eu era meio magrinho, meio raquítico. E então, sofria também com isso? Sofria com isso. Tinha muita dificuldade com a minha autoimagem, para fazer amizades. Enfim, muitas dessas questões, né? Muito inseguro, né? Então, todas essas coisas foram contribuindo para a minha personalidade. É isso que eu ia falar, porque mesmo quando a gente pergunta quando a droga entrou, o que a gente observa é que você está mostrando um panorama de como você era, né? Para daí falar, talvez, o porquê que você foi procurar, mais ou menos isso? Exatamente, perfeito. Quando a gente fala que o usuário de substância ele é um sintoma, o uso da droga é sintoma, transtorno, depressão, todos esses componentes de um transtorno mental são sintomas. Eles existem causas possíveis, né? Quando eu falo que a causa é a família, eu não estou direcionando a culpa. Nada de culpa. Não tem como numa relação com base em todo o contexto social, mas a gente percebe através dos estudos que conforme é negligenciado ou conforme é evitado ou excessos, que foi o seu caso, né? Excessos de cuidado, excesso de carinho, excesso de proteção, porque eu era de cristal, ou que eu ia quebrar, ou que eu ia morrer, ou sei lá, alguma coisa, tudo que podia ser dentro desse contexto, né? E por outro lado tem pessoas que faltam isso tudo, de carinho, de atenção, de afeto. Então, e aí foi nesse contexto... Perfeito. E aí vamos para frente, dificuldade com relacionamento amoroso, dificuldade no trabalho, dificuldade na escola. Eu sou um cara que eu reprovei na primeira série, na segunda, na quarta e na quinta série. Eu reprovava nas escolas. Eu era um menino típico, talvez, que tivesse um TDAH possível, porque os professores eram o terror. Eu não me lembro, minha mãe sempre era chamada na escola, mas isso foi construindo agora. Essa construção que eu estou falando é uma avaliação lá de trás. Mas tem os indicativos, as evidências disso. Enfim, todo esse contexto, então, eu tinha uma autoimagem muito fragilizada. Eu jogava futebol, e aí desses amigos do futebol, da escola, tinha um amigo meu que era amigo mesmo. Isso é bom eu falar, porque as pessoas acham que a droga ou a substância vem por uma pessoa estranha. Existem essas crenças, né, absurdas, né? Não, pessoa próxima. Como eu tinha uma autoimagem muito ruim de mim, eu projetei nesse meu amigo ou em outras pessoas um ideal que eu gostaria de ser. E por várias vezes, aí depois de um futebol, vou te falar o primeiro dia que nós usamos.
A gente foi... Eu ia na discoteca, na época de discoteca, dá pra ver que eu tenho 50 anos, né? Não é na balada. E muito difícil para ter relacionamentos e ficar com meninas lá dentro. Eles ficavam, esse cara dançava bem, era estiloso, jogava futebol, ele era popular. E um dia daquele, no final daquilo, mais um amigo, ele pararam e me ofereceram. Né? O que eles te ofereceram? Me ofereceram cocaína. Cocaína. A cerveja eu bebia, mas também em nenhum momento eu lembro da fase da infância dela ter sido algum motivo de ter bebido muito ou ter se apaixonado. É incrível que não teve problema, não tem compulsão pelo uso do álcool. Mas a cocaína, quando eu experimentei, foi uma lua de mel. Ruim falar isso? Não, é uma linguagem que eles falam realmente. Eu nunca entendi por que a lua de mel. Como eu tinha essa minha personalidade, que você já deve ter percebido, ela era meio depressiva. Né? Eu não gostava, não percebia a visão de futuro. Todas as áreas da minha relação eram muito ruins. E quando eu experimentei o uso da cocaína, muitas pessoas falam assim, eu uso droga porque é bom, né? Eles falam, usa droga porque é bom, por isso que tem tanta gente, se não fosse bom ninguém usava. Eu quero quebrar um pouco essa fala no seguinte, da mudança do estado mental, ou da mudança das representações, ou da mudança do estado de consciência que ela traz. Mas quando você usou, o que você sentiu? Exatamente, é isso que eu vou exatamente, é isso que eu quero te explicar. Então, quando eu usei a primeira vez, eu não consegui te lembrar exatamente o que foi o efeito, a sensação, e até também para que não cause efeito contrário. Mas eu quero dizer para você que realmente todas essas crenças, essas certezas que eu tinha sobre mim, elas foram sumindo. Talvez eu tinha na época excesso de pensamentos negativos sobre mim. E o efeito naquele momento, ele atuou sobre todos esses sintomas. É como se ele fizesse um reset na hora do uso. Eu tenho que cuidar como falo, porque para não provocar o contrário, né, da prevenção. Mas ele atuou sobre todas essas estruturas que eu tinha sobre mim, pessoalmente. Inicialmente foi algo que supriu talvez suas necessidades. A personalidade, exatamente. Personalidade. Exatamente. Porém, aquilo foi continuando. Perfeito. Porque você usou exatamente. Exatamente. Hoje o que se entende é exatamente isso. Né? Usou, depois levou 2, 3 meses depois de um jogo, depois fazia o uso para ir dançar. E aí desensibilizava, eu ia nessa menina, eu ia na outra, se ela não queria, comecei a ficar com umas meninas mais bonitas. No futebol, eu nunca era escalado, daí comecei a ser escalado, comecei a jogar muito bem, porque fazia o uso antes. No trabalho, eu era um cara muito passivo demais, não conseguia falar das minhas ideias ou me expressar. Comecei a dizer, olha, mas isso é muito bom, isso não é... Enfim, aquilo nas minhas relações, o meu corpo, tudo foi se modificando. Então essa questões do uso da substância é muito, muito sério o que eu estou falando, mas muito verdadeiro. Né? A pessoa usa, o que determina a dependência é essa relação com o uso da substância, perfeito. E a quantidade que vai aumentando, a frequência, a intensidade. Que foi o que aconteceu no seu caso, exatamente. Né? Então você começou a usar com mais frequência. Mais intensidade. Começou a usar diariamente ou não? Sim, chega um ponto que você usa para viver e vive para usar. Usa para viver, vive para usar. Exatamente. Então acontece todo o processo que existe uma substância psicoativa e que causa dependência. O processo é muito parecido, né? Eles são, dentro do que a ciência traz, existe esse sistema que a gente chama de abstinência e de tolerância. Por isso que uma pessoa que, às vezes tem pessoa que não bebe meio copinho de vinho, ela já está rindo à toa e falando besteira. E depois, com o tempo, o mesmo copinho de vinho já não altera mais. Aí toma mais e assim vai. Só que algumas pessoas conseguem manter esse controle. Conseguem controlar outras. 6%, que diz os estudos, acabam aumentando esse consumo.
Você tinha quantos anos quando experimentou? Tu era jovem? Jovem, mas assim, jovem, mas também não tão jovem como eu trabalho hoje. Que eu acredito que foi o divisor de águas. Certo. Porque antes do uso da substância, eu fazia Senai, eu aprendi a ser eletricista com 14, 15 anos, né? Então eu já tinha algumas habilidades comportamentais de horário, de estudo, né? Quando eu comecei no Senai, começou a melhorar a parte de estudo. Eu estudei dos 17 aos 18. Meu uso começou mesmo lá na adolescência, com 18, 19 anos. Quando eu fui trabalhar na Eletroaço Autona, como eletricista, até ali, tudo era muito rígido na minha vida. Dinheiro, devido à condição financeira. Mas usava? Não. Nada. Nada. E aí, olha só, como tem o componente financeiro, falta de estruturas comportamentais para saber lidar com aquele dinheiro, falsa ilusão do que era felicidade, era mulher, era sexo, era carro, era... E aí, com a entrada, que eu comecei a sair de estagiário e comecei a trabalhar como profissional, o meu salário aumentou muito. E eu vim de uma situação que ia numa festinha de igreja, o pai dava lá 10, dava para comprar uma pipoquinha, um refrigerante e deu. Nunca foi muito abastado. E isso também. Enfim, aí foi onde eu conheci, e aí eu entrei para um outro nível social, digamos assim, onde o dinheiro podia ser usado e gastado, e conta, e enfim, aí fui mostrando essas questões. Mas enfim, com 19 anos, 18 para 19, 19 anos foi a entrada. E aí chegou um momento onde você usava todo dia. Nisso, quando você começou a usar sempre, continuamente, você trabalhava? Exatamente. Aí começa a se apresentar os prejuízos do uso da substância. Porque são etapas, né? É a etapa onde você usa para suprir, né? Algo que você tem questões ali, emocionais, compensar algumas questões, atuar então de forma técnica em cima dos sintomas, talvez da depressão, do TDAH, da bipolaridade, que hoje é olhado para isso. Muitos usuários já existia uma comorbidade, depressão, ansiedade, TDAH. Hoje consegue ser feito um tratamento, hoje já consegue entender que eu preciso tratar o transtorno por uso de substância, mas também preciso tratar essa bipolaridade, esse TDAH. Você era casado? Você conseguiu constituir uma família? Perfeito. Essa é uma... então, com 18, 19 anos, eu fui estudar à noite, lá eu conheci a mãe dos meus filhos, a gente começou a namorar, e logo a gente casou. E aí eu estava trabalhando na Eletroaço Autona, tinha Unimed, tinha tudo. No começo começava a controlar, como eu te falei. Chegou um momento que eu perdi o controle. Então, o que é a perda do controle? O que é indicativos para a família entender? Excesso de dívidas, pontualidade, não consegue mais ir trabalhar, desculpas, pede muito dinheiro emprestado, a autoimagem, começa a ter prejuízos sociais, prejuízos com família, prejuízos com a justiça. E no trabalho, eu perdi muitas oportunidades de emprego como eletricista. E sempre foi, não por incapacitação técnicas, mas por não conseguir estar presente para trabalhar. Então, dentro do primeiro, quando aconteceu isso, a Eletroaço Autona me ajudou. Abri para eles me colocaram a primeira vez numa comunidade terapêutica. Eu não consigo lembrar agora, 22. Mas foi um período. Foi exatamente aquele período que eu falei, que hoje é fundamentado. 2 anos ou 3, aquilo foi um boom na minha vida, digamos assim. Mas nisso você ainda tinha sua família? Exatamente. Logo depois... Aí, nesse processo, fiz o primeiro tratamento. Teve uma situação com a minha esposa, mas eu não gostaria de conversar aqui agora, porque eu não falei com ela e a gente nem... Enfim. Mas teve um momento depois do meu tratamento, a gente fez tratamento para que ela pudesse engravidar. Aí veio a minha filha. Aí depois que a minha filha nasceu, e eu fazendo tratamento, entrava e saía em comunidade terapêutica, ficava 3 meses, saía, recaía, 3 meses, saía, recaía. Foi um total de 12 comunidades terapêuticas. Uau. E aí depois desse processo veio o meu filho também, então eu tenho hoje uma filha de 26 anos e um filho de 24 anos.
Domingo retrasado, eu e meu filho estavam correndo numa maratona lá em Navegantes. Mas você teve se vocês conseguiram se manter unidos, mesmo com a questão da droga? Não, não, não. Não? Não, 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 não. Não, não. É terrível para os familiares. A família... É terrível para a família, para pai, para mãe, para cônjuge, conviver com uma pessoa que faz uso de substância, né? Porque ela se torna uma pessoa insana, onde ela precisa manter aquele vício, onde hoje a gente entende que não é falta de Deus, não é falta de vergonha na cara, não é falta de força de vontade, é uma mudança do cérebro neurobiológica, por isso que é transtorno por uso de substância. Essa motivação é como se o cérebro criasse mais uma lacuna na área de recompensa no nosso cérebro, e onde a gente é preparado para sobreviver, né, que é o instinto de sobrevivência, que é a alimentação, que é o sexo, e água, comida, que é o que faz a gente sobreviver, né? É como se nessa região fosse mais uma lacuna, por isso que é neurobiológico. Ali tem uma da dependência química. O teu organismo, o teu corpo precisa. Agora, Everton, como é que o crack entrou na tua vida? Perfeito. Então, depois desse passado, esse longo processo de 3, 4, 5 comunidades terapêuticas, eu era um cara que dentro da comunidade terapêutica, eu colava no monitor, no gestor, no palestrante, eu queria entender essas questões. E queria sair desse mundo. Eu queria sair desse mundo, eu queria entender. E as comunidades terapêuticas da minha época, todas elas foram muito importantes, 12, todas elas foram importantes, todas elas, eu digo para ti que tiveram contribuições nesse Everton que está aqui. Apesar que eu tenho hoje evidências e críticas muito fortes a respeito, que poderiam ser mais eficazes e menos negligentes. E as comunidades terapêuticas que eu passei, elas possuem uma metodologia muito voltada para a espiritualidade, não espiritualidade, religiosidade. Cada uma com a sua placa de igreja e cada uma praticava a conversão religiosa. Não tinha muito, até hoje o juízo de moral é muito forte, né? Então o modelo é bio, psíquico, social e espiritual. Os modelos que eu passava voltava com oração, trabalho e disciplina. Então a gente tinha diversos cultos, atividades laborais dentro da comunidade, e aí tinha a melhora, não se adequava muito à medicação nesses primeiros tratamentos, né? Não se olhava tal da comorbidade, olhava mais o defeito de caráter, pecado e tal, e tal, e tal. E eu fazia o tratamento e algumas pessoas estão recuperadas lá daquela época, se converteram realmente, mudaram o hábito para utilizaram a Bíblia realmente como uma bússola de valores e conseguiram mudar. Eu não consegui somente com aquilo ali. E eu tinha recaídas cada 3 meses, eu acabava recaindo. Isso foi o processo. Só que cada vez que você faz um tratamento e você sai e você recai, porque todos os tratamentos, eu falo para você, todos os tratamentos que eu fiz, que eu completei, quando eu saía, eu não queria mais usar. Eu não queria mais, chega disso, eu quero uma vida nova. Mas eu não conseguia me manter sóbrio com o repertório que eu tinha. Certo. Que era ir para a igreja, que era ficar em Blumenau, que era trabalhar como eletricista, que era voltar para o núcleo familiar. E aquilo ali não supria todas as necessidades e as ânsias e tudo aquilo. Eu tirei algo que me dava prazer, algo que era minha bengala, e eu não conseguia achar outros suportes. E então, no momento desse, já estava no 6º, 7º tratamento, aí entrou uma outra condição. O uso da substância, ela também passa por um processo, tolerância e abstinência. No começo do uso, você consegue lidar com essas questões que eu te falei, de certo modo gratificante, que reforça. Com o tempo, você usa, depois de 4, 5 minutos, começa o efeito, tanto da cocaína, 5 minutos, o crack são 3 segundos. E aí você entra em outra vibe, que são alucinações auditivas, alucinações visuais e mania de perseguição, um inferno. Literalmente dito, né? E você não tem mais aquela parte e não é mais prazeroso, mas como é biológico tem a necessidade. Nesse momento foi me apresentado o crack.
tinha negado diversas vezes, já estou numa situação difícil com isso, já passei por tratamento. Então o crack ele veio nessa situação onde você queria largar, mas não encontrava uma... Isso, eu já estava nessa situação, não acreditava mais que ficaria um dia sem usar. Certo. Ali foi aonde você E aí me experimentaram o crack e eu digo para ti que tudo aquilo que eu já falei no começo da entrevista, quando eu migrei para o uso da substância, o crack, ele é extremamente muito mais aversivo. A intensidade do uso dele, né? Ele é muito rápido, tipo assim, você usa ele, 3 segundos ele já entra no sistema, você aspira ele, vai para os pulmões, vai para o alvéolo pulmonar, vai para o coração, vai para o cérebro, em 3 segundos ele faz aquilo que a cocaína demorava mais. É destrutivo. É destrutivo. Ele arrasa o poder de satisfação, ou prazer de modular aquilo que eu falei, o teu sistema nervoso central é muito rápido. Só que o que acontece? 10 minutos, 15 minutos você entra em sistema de decaimento ou de fissura. Por isso que ele é tão agressivo. E aí tudo que eu te falei da cocaína, o crack multiplica ele. Então ele saía muito rápido, tu quer usar mais e quer usar mais. E aí eu te comparo de forma biológica, como se você estivesse morrendo de sede. E eu te dou uma garrafa de água e você bebe aquela água e tu tá com sede, eu dou outra garrafa de água, bebe, por isso que as pessoas, vai carro, vai dinheiro, vai emprego, vai mulher, vai tudo em cima do cachimbo e você joga tudo fora e não mata o desejo. Everton, mas teve um momento, né, pra gente partir ali pro final da entrevista, onde teve uma reviravolta. Vamos lá, então, vamos sintetizar, já falei da... Como é que foi essa? Exatamente. Essa então, mola propulsora? O crack me jogou, cada vez que a gente faz um tratamento e você recai, sempre você se encontra numa situação pior do que o último tratamento. Então foram 12, né? Acredite você, cada vez eu estava numa situação pior, financeiramente, familiar, cognitivamente. Eu cheguei a andar na rua, eu cheguei a sumir de casa, andar fedido por aí, muito ruim. Então o meu último tratamento em 2010 foi o divisor de água, porque foi muito difícil. Vou tentar sintetizar, foi muito difícil porque eu não aguentava mais ficar dentro de comunidade terapêutica, daquele estilo que era, mas eu não aguentava mais ficar na rua. Então foi um baque muito grande, tive momentos de tentativa de suicídio, sim. Eu cheguei a falar para minha família, chega de vocês sofrerem, vão sofrer tudo numa vez só, eu vou dar fim nisso. Mas esse poder superior, essa inteligência suprema tinha outras questões, eu não consegui consumir o ato. Fui para uma comunidade terapêutica em Gaspar, que é Novo Rumo, que se chama. Lá tinha uma senhora fantástica, que é a dona Marina, uma idosa que hoje ela é falecida porque ela do Covid. E, enfim, e lá eu não aguentava ficar dentro da comunidade, eu saí andando. E quando eu vi, ela estava com um carro atrás de mim. Entra aqui, seu gambá. Vem cá, querido. Vamos, eu disse, não quero mais fazer. Entra aqui, vem cá, vamos conversar. Em nenhum momento ela enfiava o dedo no meu olho. Em nenhum momento ela me julgava. Ela simplesmente me acolhia. Ela pegava, me colocava... Me emocionei agora. Ela me colocava dentro do carro e me levava para o Hospital Santa Catarina. E lá a doutora Vera, que também está lá ainda, faz 10 anos que eu me atendo, passava medicamentos, eu tomava, voltava para a comunidade terapêutica, tomava aquele medicamento. Tinha momentos ainda, isso aconteceu, não foi uma vez, 2, 3 vezes, e quando eu vi ela estava atrás de mim, sabe? E ali que foi despertando a minha personalidade, dessa personalidade de, cara, quantas vezes eu falei para ela que eu não queria. Então é difícil hoje, quando eu trabalho mesmo com dependente químico, com idosos. Mas foi nesse momento onde... aí está acontecendo o boom da mudança. Foi nesse momento. Exatamente. E aí depois de 3, 4 meses eu fiquei, permaneci, passou essa crise. Lá eu trabalhava de eletricista também, o tratamento era igual ao outro. Houve uma mudança interna. Lá podia ver rádio. Houve a mudança interna. Ela fez um... Através desse acolhimento dela, por amor, e aí foi se construindo. Daí ela disse para mim, dona Marina, por que você não vai trabalhar em comunidade terapêutica?
Ela que jogou a entrevista motivacional, que motiva o cara a olhar além do abismo, olhar para frente, para uma realidade que você não imagina, se chama entrevista motivacional. Existe ela hoje. Ela fez de forma intuitiva, ela era cristã. Ela disse, por que, Gambá, tu não vai trabalhar em comunidade terapêutica? Porque você tem todo o perfil, você é uma pessoa que você acolhe muito bem as outras pessoas, elas gostam de ficar perto de ti. Você conhece a palavra de Deus, então... E outra coisa, você é multifunção, você arruma questões, serviços elétricos, hidráulico, pintava, fazia de tudo, vai trabalhar. A princípio eu disse para ela, não, eu não vou cuidar de doido chega eu. Bom, com essa fala dela, terminei esse tratamento, fiquei sabendo que tinha um curso no Paraná para trabalhar como monitor. Fui para o Paraná, fiz esse curso como monitor. No dia desse curso, fui lá na frente e disse que eu queria ser voluntário de comunidade terapêutica. Era eletricista, abandonei. As questões de indicativos, assim, demorariam um pouco mais. Mas a escalada foi essa. Daqueles, só tinha coordenadores, entraram em contato comigo e disseram que se eu queria vir trabalhar como monitor. Isso no Paraná? No Paraná, saí de Santa Catarina, fui fazer o curso, desse curso apareceu uma comunidade que se chama Fundação Vida para Todos, ABAI. E eles disseram, vem aqui que a gente vai arrumar esse lugar. Teve várias pessoas, teve o Adilson também, e aí lá eu conheci esse ambiente, e lá eu fui como estagiário. Lá encontrei uma outra pessoa fantástica, que foi a dona Heidi, que era coordenadora. Lá é uma ONG da Suíça, e ela dizia para mim assim, mais um mês, você tem um brilho no olho que não desaparece, que só aumenta, mas eu quero mais um mês, aí 2 meses. Olha, o seu brilho no olho só aumenta, as pessoas estão falando muito bem de vocês. Mais um mês eu quero. E nisso você... trabalhando como monitor lá. Como monitor. Legal. Eu levava remédio, eu usava só a minha parte empírica de todas essas experiências de comunidade terapêutica. Sim, e talvez internamente como eu acho que deveria ser tratada aquelas pessoas que estavam lá. E ela amou e gostou muito daquilo ali. E aí eu fui para lá dia 10 de outubro de 2010, data inesquecível na minha vida. 5 de janeiro de 2011 eu fui contratado como orientador socioeducativo, que era o monitor. Aí por um ano eu fiquei ali, por um ano eu fiquei ali, aí começou as minhas insatisfações, que eu queria ajudar e não conseguia como eu achava que precisava. Aí veio um pensamento comigo assim, eu vou voltar a estudar. Uau! Eu vou estudar. Tinha a fase, 10, 12 anos recaído, ninguém acredita no que tu fala, tu não tem condição técnica, tinha que lidar com psicólogo, assistente social, com gestor, com diretor. Eu disse, espera aí, então vamos fazer, o que eu preciso? É isso que é a parte legal. O que eu preciso, que eu digo que eu não sou um modelo, mas eu sou uma referência. Sim. Eu saí da minha cidade, parei de trabalhar de eletricista, saí da minha área de uso, saí de perto do ambiente familiar e fui tentar algo novo. Para mim resumir, para nós terminar. Isso. Perfeito. Então ali, quando eu estava trabalhando 1 ano, surgiu a oportunidade de voltar a estudar. Eu disse, eu vou estudar, então tinha que terminar o 2º grau, terminei o 2º grau. Terminando o 2º grau, precisava fazer faculdade, alguém me ofereceu, e, cara, é igual alguém chegar na Lua, vamos para a Lua? Eu disse, cara, enfim. Então, me preparei para o Enem, sábado e domingo, fui o primeiro a entrar na sala, o último a sair no Enem, no sábado, que eu queria levar aquela apostila, guardar, fui no domingo o primeiro a entrar, segundo a sair, dificuldades terríveis de português, matemática, mas aquilo não me parava, muitas dificuldades eu tinha. Mas eu estava tão amarrado nessa motivação interna. E aí passei no Enem, quando saiu o resultado eu nem quis olhar, aí alguém disse, olha, tu conseguisse média 5,5. Eu disse, sabia? É igual na época da escola, só tirava 5. Mas mal sabia eu que naquela época, em 2011, a nota mais alta do Enem foi 7 e a mais baixa foi 2. Cara, arrebentei, fui muito bem. Aquilo ali me deu direito a uma bolsa de 50%. Lá estava eu na faculdade, lembro até hoje, ligando para minha mãe e chorando. Aí eu disse para ela, mãe, me chamaram, eu passei, eu entrei na faculdade. Fiz a documentação e comecei a cursar a faculdade, até no 7º período. Depois houve problemas que o passado veio atrás, retornei para Blumenau, fui para a FURB, fiz um período na FURB. Houve um lapso de recaída, recaí mediante outros contextos, mas não parei, voltei novamente. Então a minha faculdade levou 7 anos para ser concluída. Mas
Concluiu. Comecei, continuei e concluí. Exatamente, toda a vida naquilo que eu todo momento, isso que é o mais difícil. Sempre eu precisando criar habilidade para lidar com a minha vida, porque ela foi passando de fase igual um jogo de videogame, e é muito onde os acolhidos precisam entender isso, que às vezes ele aprende para certas situações, mas a vida vai convidar ele a evoluir, ele precisa evoluir junto. Perfeito. Aí logo disso veio... Aí me formei psicólogo, daí queria fazer especialização em dependência química, fui lá e fiz mais uma pós-graduação. Mas isso não basta, eu estudei e vi que a teoria cognitiva comportamental é o que está mais dando resultado hoje. Vamos cair para dentro, é isso aqui que eu quero. Estudou ali Estudei, também. me formei, fiquei especialista em teoria cognitivo-comportamental, que hoje que está dando mais resultado dentro do trabalho. A minha dissertação do mestrado é as principais técnicas que é utilizado nessa área, com base científica. E aí depois veio ênfase em comunidade terapêutica, que estava ali, e por fim veio o mestrado. Uau. Mestrado, Hoje, psicologia clínica e mestre em psicologia clínica da saúde. Foram 3 anos. E no final, o ano passado, quando a gente fez o ano passado, concluí a dissertação. Em outubro, dia 23 de outubro de 2024, eu defendi a minha tese para uma banca. Lá tinha uns 4, 5 doutores. E ali foi o êxtase, né? Depois que eu terminei, o gozo mesmo. Parabéns, Everton Lisandro. Hoje você é mestre em psicologia clínica da saúde. E eu tinha me formado. Então foi uma satisfação enorme. Correndo paralelo a isso, houve outras mudanças na minha vida, como compra de casa, compra de carro, situação financeira mais estável. Houve divórcios aí no meio, né, que abalou bastante. Estou no 3º ano entrando de chamada pública na Prefeitura de Timbó, isso tenho que dizer. Né? Chamada pública, você entende que é convidado vários psicólogos e conforme a sua capacitação técnica, científica, experiência, você passa. Então na primeira teve 10 psicólogos, eu passei. Na segunda teve 12 ou 13, fui o primeiro. E essa agora novamente terminou dia 31 de dezembro, terminou o meu contrato com a Prefeitura de 2024, teve chamada pública, dia 6 me chamaram, entraram em contato, novamente saiu o resultado, entre os 13 eu fui chamado novamente. Legal. E hoje faço parte do quadro da assistência social. Faz parte do quadro da assistência social, faz parte também a sua história na vida de muita gente e que vai motivar muita gente que está aí nos assistindo. Um momento muito difícil, mas que você deu a volta por cima. Então é por isso que a gente queria muito contar essa história e queremos fazer mais entrevistas para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho também do Everton, porque a história dele é impressionante, incrível, mas agora a gente precisa também falar do Perfeito. trabalho. Só para terminar, eu queria deixar uma fala, né? Que também foi o que me motivou a ser psicólogo. Passei por atendimentos psicológicos e no primeiro semana de faculdade eles falaram essa frase e eu não esqueci mais. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E foi isso que a dona Marina fez comigo. Né? Ela acreditou em mim quando eu não acreditava mais. E é isso que é importante. É isso no serviço público, é isso na comunidade terapêutica, é isso no janeiro branco, é isso saúde mental. Às vezes aquela pessoa só está precisando que você valide aquela dor dela e acredite nela, né? Então isso eu trago comigo, né? E desejo não, e é a minha essência. Tenho vários tutores aí, o Dr. Pablo Curlandi, e ele falou uma fala que eu também não esqueci, Everton. Cada degrau que você subir academicamente, desça 2 na humanidade. E isso que eu acredito que defina o Everton, né? E que nunca foi, eu nunca acredito que talvez você que está me ouvindo ainda sofra com a dependência química, a sua família, e já tenha escutado que você não tem força de vontade ou que você não é motivado o suficiente. Nenhum ser humano se mantém motivado 24 horas, força de vontade, ninguém. O que vai determinar a tua vida, a tua mudança é a tua disciplina.
A disciplina não de uma regra interna de alguém apontando o dedo faz isso. Show. É a sua disciplina interna. O que você se compromete a fazer e você vai lá e faz. E você se torna um homem, você não culpa mais Deus, o mundo, o universo, a família, a esposa, o emprego, nada. Você se determina a fazer aquilo. E é a disciplina que traz resultados. Show. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por essa oportunidade de poder contar a minha história, né? De poder a minha história motivar ainda aquela pessoa que ainda sofre, né? Com certeza. Não existe, eu digo que não existe pessoas irrecuperáveis, existem métodos falidos. Perfeito. Tá bom? Show. Obrigada. De nada.